Olá, pessoal! Hoje a gente vai iniciar aí o capítulo 5 de classificação dos seres vivos. Então, a gente vai conhecer os critérios de classificação e as regras de nomenclatura dos seres vivos. No livro de vocês, ele retrata sobre reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Essas outras duas classificações aqui, eu vou discutir com vocês mais na frente. Então, biodiversidade é a variedade de espécies, como vocês podem observar aí nessa imagem, de todos os seres vivos. Existem em um determinado lugar do planeta, né? E já foram descritos e nomeados cerca de 2 milhões de espécies de seres vivos em toda a Terra. Mas ainda não se sabe seu número total. Ele pode variar de 10 milhões a 100 milhões. Então, eu costumo comparar aí a classificação dos seres vivos como se fosse um supermercado. Como assim um supermercado? Quando você vai no supermercado, você vê que o supermercado ele é dividido em vários setores. E aí, como é que eu comparo isso com os seres vivos? Geralmente, existem setores de enlatados, existem setores de alimentos não perecíveis, existem setores de produtos de limpeza, existem setores de frios, por exemplo. Então, eu costumo comparar a classificação dos seres vivos com o supermercado, justamente porque os seres vivos também têm uma organização. E como que funciona essa organização? Tá? Isso a gente vai entender aí no estudo mais à frente. Deixa eu voltar aqui que eu acabei indo para o final do slide. Ó, aqui nessa imagem, ó, a gente vê aí, ó, um grupo, né, de seres vivos que são as aves. E a gente vê aqui outro grupo de mamíferos, ou seja, que não pertence a esse grupo aqui de aves. E aqui nós temos um outro grupo de animais. Então a gente vê que todos são animais, mas eles não pertencem ao mesmo grupo. Então por isso que eu comparo com aquela questão do supermercado, né? Que eles estão separados em seus respectivos grupos, de acordo com as suas semelhanças. Então, para que serve essa classificação? Facilitar o estudo dos seres vivos e nos ajuda a entender a origem da evolução das espécies. Então, com que objetivo os cientistas classificam os seres vivos? Quais os reinos em que os seres vivos são classificados? A gente vai estudar todos os reinos até o final do ano, ao longo do estudo do 7º ano. O que é uma espécie? Como é descrito o nome científico de uma espécie? Você vai aprender também nesse capítulo aqui. Quais as regras de nomenclatura para se escrever o nome de uma espécie? Critérios de classificação. Tradicionalmente, o ser humano classifica os seres vivos de acordo com seus interesses práticos. Por exemplo, se eles podem servir de alimento ou não, se eles podem ser criados ou cultivados, se podem causar danos a construções humanas. Então, a classificação ela vem justamente para ajudar o ser humano a utilizar esses seres vivos como se fosse tipo uma fonte de contribuição. A parte da biologia que estuda a classificação dos seres vivos é chamada aí de taxonomia, né? Aqui, como vocês podem observar, ó, essa cientista aqui, ela está classificando esses besouros aqui, ela está, na verdade, agrupando eles de acordo com a semelhança corporal mesmo do animal. Então, os taxonomistas têm um objetivo diferente com a classificação. Bom, geralmente eles utilizam aí esses fatores para classificar um determinado ser vivo. Semelhanças no corpo, funcionamento e desenvolvimento do organismo que eles estão trabalhando, modo de reprodução, semelhança entre seus genes. É importante destacar que essa parte aqui é feita pelos geneticistas. Então, os geneticistas, eles trabalham em parceria aí com os taxonomistas. Bom, nós temos aqui duas espécies de animais, tá? Aqui nós temos o cão doméstico e aqui nós temos o lobo selvagem.
Bom, para quem não sabe, tá, gente? O cão doméstico, ele já foi um lobo. Só que devido à domesticação do homem, né, pelo fato aí do homem ter uma amizade com os cães por mais de 30 mil anos, acabou então que esses animais ficaram aí sendo animais domésticos e não mais selvagens. Então, o que a gente tem aí é que os cães, eles eram, na verdade, lobos, ou seja, eram animais aí selvagens. A mesma coisa aconteceu com os gatos, né? Os gatos, eles também eram de um ancestral que era um gato selvagem. E aí, de acordo com a convivência humana, esse gato aí foi se tornando doméstico. Então, se a gente for analisar aqui, nós temos aí 3 animaizinhos, né? E a gente percebe que aqui no caso o cão doméstico, se a gente for comparar esses 3, com quem que o cão doméstico é mais aparentado, né? Lógico que com os lobos. Então, nós temos aí um grupo de seres vivos, que são animais, eles na verdade são aparentados entre si, todos nós somos parentes dos animais, só que um é aparentado mais com um do que com o outro, como você pode observar aqui desse esquema. O trabalho de Linneu. O trabalho de Linneu, ele na verdade foi um trabalho aí que contribuiu para a classificação dos seres vivos. Então, lá no sexto ano a gente aprendeu que espécie nada mais é do que indivíduos semelhantes que podem se reproduzir e gerar aí descendentes férteis, né? Podem acasalar e gerar descendentes férteis. Então vamos continuar aqui. Só que a questão desse conceito de espécie que eu acabei de explicar aqui nesse slide, tá? Ele acaba meio que se desmistificando nessa questão entre o cruzamento de égua com jumento, jegue ou asno, tá? Que pode gerar aí híbridos. Que híbridos são esses? A mula ou o burro, ok? E aí, esses híbridos, eles não são férteis, eles são inférteis. Aí, então, já meio que contradiz o conceito de espécie que eu acabei de explicar aqui. Então, geralmente, esses animais são inférteis ou você pode chamar de estéreis, esses híbridos. Então, em meados aí do século XVIII, veio o botânico e médico sueco Carl von Linné, ou você pode chamar de Linneu, criou um sistema científico de classificação dos animais, usando como unidade básica aí, tá? Então, mesmo assim, Linneu acreditava que o número de espécies no mundo era fixo, ou seja, que não havia evolução. Essa era a ideia mais comum entre os cientistas da época, tá? Então, ele era muito religioso. Ele acreditava aí que, na verdade, uma espécie, com o passar dos milhões de anos ou até bilhões de anos, ok? As espécies, elas sempre seriam do mesmo jeito. Aí, quem estudou evolução no capítulo anterior sabe que a evolução não funciona dessa forma, tá? Linneu também reuniu as espécies semelhantes em um grupo, né? Aqui no caso temos o gatinho doméstico e aqui nós temos um gato selvagem. E, na verdade, eles pertencem aí ao mesmo gênero. Já já eu vou explicar para vocês o que é essa questão de gênero e essa questão de espécie. Não se preocupe. Então, a gente vê aí que nós temos 2 animais em um mesmo grupo. E esse grupo é chamado aí de gênero. Gênero Felis, tá? Geralmente, quando a gente escreve o número do gênero no computador, a gente tem que escrever assim, ó, em itálico. Linneu também reuniu as espécies semelhantes em um mesmo grupo, tá? Aqui no caso nós temos aí o que a gente já discutiu dos cães domésticos e dos lobos, e eles pertencem ao mesmo gênero. E o gênero, no caso aí, se chama Canis. Eu lembro que no sexto ano eu discuti com vocês
Por que que é importante a gente dar nome a uma determinada espécie, tá? A gente tem que dar nome às espécies porque se a gente for utilizar cada língua, né? Cada idioma, por exemplo, do gatinho aqui tem vários nomes diferentes, tá? Em russo, em húngaro, em alemão, em inglês. Então fica muito variado. Então, o certo é você dar um nome para aquela determinada espécie, só que numa linguagem que não muda tanto, que não sofre tantas alterações. E que idioma eles utilizam aí para classificar as espécies? O latim, tá? Então, o nome verdadeiro aí do gatinho doméstico, a gente chama aí de Felis catus, tá? Então, aqui, ó, nós temos dois nomes. Já já eu vou explicar para vocês o que significa esses dois nomes. Já já não, né? Porque isso vai servir aí para uma outra gravação que eu vou fazer em outro vídeo. Então, você já ouviu dizer que o nome da espécie humana é Homo sapiens? Olha aqui o nome da espécie humana. Geralmente, dois nomes, escrito em itálico. O primeiro nome é o gênero e o segundo aqui, espécie. Os dois formam aí o nome da espécie humana. Então, nós temos aqui outros, né? Na verdade, assim, parentes nossos que já não existem mais e que eles tinham semelhanças conosco, né? Como vocês podem observar aqui nessa imagem que tem a ver com a evolução. Bom, na próxima aula eu vou explicar para vocês como que se escreve o nome da espécie, como que Linneu conseguiu aí contribuir e ajudar na questão da nomenclatura que a gente chama de binominal. Por que ela é chamada assim? Espero que tenham gostado da aula e até a próxima.